Vamos lá. Pois Deus não nos deu um espírito de temor, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Esse foi o texto que a nossa Junta de Missões Mundiais escolheu, que Deus não nos deu esse espírito de medo, esse espírito de covardia, esse espírito de insegurança, mas ao contrário, Ele nos deu esse espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Então a campanha de missões mundiais, ou a campanha de missões, seja mundiais, seja estaduais, que na verdade essa é uma junção das duas, seja nacionais, seja regionais, a campanha de missões, ela tem alguns propósitos, objetivos, né? Os principais, então, são de ampliar nossa visão missionária, ampliar a visão missionária da igreja. Quando estamos envolvidos na campanha de missões, a nossa percepção da dimensão do campo missionário, ele aumenta, traz à tona para nós. Então nós vivemos aqui na nossa cidade, no nosso contexto, na nossa rotina, com as nossas atividades. Aí chega a campanha de missões e amplia tudo isso para nós. Fala assim, o mundo não se reduz a esse seu ciclo de convivência. Olha quanta coisa está acontecendo no mundo, olha quantos desafios há no mundo, na pregação, na propagação do Evangelho, olha quanto sofrimento há no mundo, olha quanta esperança no mundo. Então a campanha de missões, ela amplia a nossa visão missionária. Ela vai, cada ano, vai nos motivando e nos ampliando esta percepção missionária. A campanha de missões, ela nos aguça a necessidade de orar pelo mundo, ou de orar pelo nosso estado, ou de orar pela nossa nação, dependendo da campanha, da ênfase, né? Se nós estamos na campanha de missões mundiais, então nós oramos mais pelo nosso mundo, pelas outras nações, por nações específicas, por conflitos étnicos. Então, quando nós estamos na campanha de missões mundiais, nós vemos as barbáries que acontecem, às vezes, no mundo, por aí afora, as catástrofes, as consequências das catástrofes naturais ou de guerras. Agora, ultimamente, o que tem se falado muito dos imigrantes, né, com o sofrimento, e nós, então, nos colocamos a orar mais por isso. Não que a igreja não ore pelo mundo, não que a igreja não tenha esse hábito de orar, mas quando estamos no meio de uma campanha de missões, então vem chegando mais informações e vem chegando mais esses desafios de oração. A irmã Adriana, outras pessoas chegam aqui e falam, precisamos orar por tal povo, por tal comunidade, por tal situação, e nós então passamos a orar mais. A campanha de missões também nos aproxima dos missionários. Nós recebemos mais relatórios do que está acontecendo. Então, dificilmente a gente fica pesquisando tanto, né, o que acontece nos campos missionários. Mas aí chegam os promotores de missões, as pessoas responsáveis vêm passando esses relatórios. E isso nos aproxima dos missionários, dos feitos, das conquistas, do avanço, pessoas sendo batizadas, pessoas se convertendo, também das lutas, das perseguições, dos enfrentamentos. Então, a campanha de missões, ela cria em nós esse senso de irmandade, porque nós nos aproximamos do missionário que está lá no campo, distante de nós, mas através das informações, dos vídeos, nós vamos nos aproximando disso tudo. E também tem como propósito nos mobilizar para a manutenção da obra missionária e do avanço. Então, os missionários, eles precisam ser sustentados. E os missionários, eles realizam projetos. E então, somos nós aqui quem sustentamos tudo isso. Tanto a família deles, ou as famílias deles, quanto os projetos que eles realizam, desenvolvem.
Há lugares que a própria comunidade local apoia os projetos. Há outros locais que não. Então, eles precisam desse amparo financeiro da igreja. E a igreja, então, contribui para o sustento das famílias dos missionários, para a manutenção daquilo que eles já estão fazendo e para o avanço da obra missionária. Dentro daquilo onde eles já estão, né? Vamos pensar aqui, temos um missionário na Bolívia, e tem lá alguns projetos. Então ele vai poder, chegando os recursos financeiros, ele vai poder realizar mais projetos ali onde ele está. Mas também há o avanço de alcançar outros povos, locais que ainda não tem nenhum missionário batista. Então vamos poder enviar esse missionário batista para esse local. Então essa é a proposta e o propósito das ofertas. Porém, também sempre tem o que podemos chamar assim de efeitos colaterais positivos na igreja, quando a igreja realiza a campanha de missões. Há outros resultados que beneficiam a igreja, pelo fato da igreja estar realizando a campanha de missões. E aqui esse texto nos mostra pelo menos 3 desses objetivos. Um deles é que a campanha nos dá consciência do poder que a igreja tem. Então nós quando estamos envolvidos numa campanha de missões, e a gente vai ouvir de um missionário que está lá no Sudão, sei lá, com um país diferente, está num país da África, está no país da Ásia, e ele está realizando um projeto fantástico. E aí você vai ver como que ele está fazendo, é ele, a esposa e um voluntário. E ele tem lá, sei lá, um projeto de basquete com 50 crianças, meninos, meninas, e você fala assim, mas como é que consegue? Então isso deveria assim, criar em nós um efeito colateral positivo. Se eles lá em 3 conseguem, por que nós com 100 não conseguimos? Não podemos também? Se eles num local que é proibido pregar o evangelho, conseguem levar pessoas a Cristo, então nós também temos esse poder aqui. Nós também temos essa autoridade aqui. Nós também temos essa condição aqui. Então, no texto que lemos, fala, Deus nos deu um espírito de poder. E quando estamos envolvidos numa campanha de missões, essa consciência do poder que a igreja tem, essa consciência fica aguçada em nós. Nós podemos fazer muito mais. Nós podemos ir mais adiante. Nós podemos realizar mais projetos. Nós podemos acolher mais pessoas. Nós podemos evangelizar mais. Nós podemos batizar mais. Nós podemos realizar muito mais coisas do que nós atualmente fazemos. Independente se reconhecemos que fazemos pouco, ou se fazemos o suficiente, ou se fazemos além, quando estamos envolvidos numa campanha de missões, nós percebemos quanto mais nós podemos. Nós podemos orar mais. Nós poderíamos ter mais resposta de oração se orássemos mais. Porque nós vemos esses missionários lá que dedicam tanto tempo de oração. Então, Deus nos deu esse espírito de poder. E uma campanha de missões, seja qual for, ela nos aguça esse poder que temos, nos mostra o poder que temos, nos motiva a perceber o quanto mais podemos fazer e avançar, porque temos autoridade espiritual para isso, porque temos recursos financeiros para isso, porque temos capacidades para isso, temos recursos humanos para isso. Então nós podemos. A campanha de missões cria esse efeito colateral positivo. Nós podemos. Um outro efeito colateral positivo que cria em nós é o amor.
porque nós ficamos mais sensibilizados a amar. Uma das épocas assim que as igrejas batistas tiveram assim um grande avanço missionário foi quando, acho que na década de 90, né? Que diz que eles usaram como estratégia criar aquela janela 1040, lembram disso, né? Você olhava no mapa assim, mundo, tinha a janela 1040, que era uma parte do mundo ali, você abre o mapa mundo, você tira um 10 por 40 assim, era uma parte do mundo que era muito pouco evangelizada. E ali passava muito por países da África. E foi um tempo de muita miséria na África, ou pelo menos foi um tempo que foi divulgado muito isso, né? Não que hoje ainda não tenha, mas naquela época, acho que todos nós já choramos, vendo aqueles vídeos de missões, aquela criança ali, moribunda, e o urubu aqui esperando ela morrer, né? Todo mundo acho que lembra. Essa foto ganhou, agora vou enrolar aqui, hein? Acho que é o prêmio Pulitzer. É assim que fala aí, ô Guilherme? É mais ou menos, né? Se não for, é isso aí. Se tiver errado, a gente nem sabe que está errado, né? Acho que é isso aí. Mas é um prêmio assim, de fotografias. Foi a melhor fotografia do ano. Só que o fotógrafo cometeu suicídio porque ele ficou tão depressivo diante das cenas que ele presenciou na África. E uma delas é essa: como eu posso viver feliz se eu vejo uma criança morrendo e um urubu ali para comer a criança? Então, nós começamos a ver essas coisas e nós falamos assim, meu Deus, isso vai aguçando em nós, vai despertando em nós o amor às pessoas. Preciso fazer alguma coisa, eu não posso ficar assim parado, vendo as pessoas morrendo de fome. Hoje são aquelas imagens, né, da criança, hoje eu estou dramático, hein, da criança que morreu afogada, né, o imigrante, né. Isso tem que ter a ver com a igreja. Aquela outra criança que chegou lá com as garrafas PETs amarradas no corpo, hoje assim, o que está mais em evidência no mundo é essa questão dos imigrantes. As pessoas fogem dos seus países por causa da fome, por causa da miséria, por causa da perseguição religiosa, por causa da perseguição política. Então, os desavisados vão dizer assim, mas por que não ficam onde está? Vai você morar lá onde eles estavam, você vê se dá. Fugiu porque precisou. Você fugiria daqui, de Cajati, deixando tudo que você tem, só com a roupa do corpo? Só se precisar, né? Então, é isso que acontece com esse povo. Então, isso aguça em nós o amor. E então, nós pensamos, se lá tem pessoas passando fome, aqui tem. Então, isso deve nos motivar a amar, porque Deus nos deu um espírito de amor. Se nós podemos, essas crianças lá na África, agora no Oriente Médio, essa questão da imigração, e nós pensamos assim, eu não posso ficar sem fazer nada com relação a isso, mas e as crianças que passam necessidade aqui em Cajati? E as famílias que passam necessidades aqui, eu posso ficar sem fazer nada? Eu penso que esse é um efeito colateral muito positivo que a campanha de missões deve criar em nós, porque ela mexe com as nossas entranhas, nos mostra que há pessoas que morrem de fome, que passam necessidades, que têm as suas lutas. E nós, então, precisamos desse espírito de amor, que pode ser assim um sinônimo da compaixão. A igreja, ela é a comunidade da compaixão. A igreja nunca pode perder a compaixão. A compaixão e o amor, são tão importantes na igreja, nos discípulos de Jesus, que quando falta, fica um buraco. E aí nós vamos querer preencher esse buraco com outras coisas. E o que nós podemos colocar no lugar da compaixão? Ou o que temos colocado no lugar da compaixão? Então aí há um leque de possibilidades, né? Podemos colocar o ódio, podemos colocar o preconceito, podemos colocar a indiferença, podemos colocar uma porção de coisas, né? Então, Deus nos deu um espírito de amor.
Deus não nos deu um espírito de covardia, Deus nos deu um espírito de amor, para amarmos as pessoas. E finalmente o texto fala do equilíbrio. A nova tradução na linguagem de hoje usa moderança, e a João Ferreira de Almeida usa moderança também. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. É o equilíbrio. Equilíbrio para compreender o outro, equilíbrio para aceitar o outro, equilíbrio para amar o outro, equilíbrio para saber que nem todas as pessoas vão se converter. Eu penso assim que um sinônimo bom, quando a gente fica nessa luta de qual tradução, equilíbrio, moderância, é o respeito. Então, nem todas as pessoas com as quais a igreja vai servir, ou nem todas as pessoas com as quais o campo missionário vai alcançar, vão se converter. Então, você vai pregar para uma comunidade budista, nem todos vão se converter. Você vai pregar para uma comunidade muçulmana, nem todos vão se converter. Você vai pregar, sei lá, para tantas outras, para os ateus, nem todos vão se converter. E aí você precisa ter respeito. Ter respeito à pessoalidade do outro de decidir não crer como você. E mesmo a pessoa não decidindo crer como você, você continua amando, você continua servindo, você continua cuidando, você continua amparando, você continua alimentando, você continua se comportando como um cristão verdadeiro diante dela. Porque é isso que é fazer missões, é você se comportar dentro de uma comunidade como um crente em Jesus Cristo. E o crente em Jesus Cristo, ele dá o pão para aquele que tem fome, ele dá saúde para aquele que está doente, ele acolhe os que estão desamparados. Enfim, independente se a pessoa vai crer ou não. É como se você tivesse um prato de comida na mão e falasse assim: Rosângela, você quer entregar a vida para Jesus? Ela fala: não, então não vou te dar. Se ela não tem nada para comer, assim, esse Jesus aí eu nem quero mesmo, né? Pode ficar para você. Não importa. Quer dizer, importa espiritualmente, né? Mas assim, eu tenho esse respeito à individualidade, à pessoalidade, ao livre-arbítrio, a pessoa poder escolher se ela quer crer ou não. E você continua sendo cristão diante dela, amando como Jesus a ama. Então, Deus nos deu esse espírito de equilíbrio para poder continuar nos relacionando bem com as pessoas, independente da profissão de fé que ela vai ter ou que ela não vai ter. Nós continuamos amando. Então, esses efeitos colaterais, eles são muito saudáveis para a igreja, porque quando estamos envolvidos nessa campanha de missões, nós temos essa consciência de que também podemos fazer como igreja local, essa consciência do quanto devemos amar como igreja local, e também a consciência de como devemos respeitar as pessoas às quais nós ministramos a elas. E é claro que nós vamos sempre, com amor, apresentar o melhor caminho, que é Jesus. Ele disse, né, eu sou o caminho. Então ele é o melhor caminho. Nós vamos continuar oferecendo o melhor caminho, mas respeitando a possibilidade dela crer ou dela não crer. Porque quantas vezes nós também não cremos e Jesus continuou nos amando, nos abençoando, até o dia que decidimos crer. Então eu quero orar para que esses efeitos colaterais sejam visíveis e presentes em nós, né? Nessa campanha de 40 dias de jejum e oração, algumas pessoas falam assim: pastor, está emagrecendo, né? Isso é um efeito colateral positivo, né? Efeito colateral positivo, você jejua. E aí emagrece. Ninguém jejua para emagrecer, não é? Se você quer emagrecer, você não faz jejum, você faz o quê? Regime, dieta, né? Agora, só que surta o efeito, né?
É um efeito paralelo que, se a pessoa precisa emagrecer, é bom, né? Se ela não pode emagrecer, aí ela precisa se cuidar. Mas vamos pedir para que esses outros efeitos também estejam presentes em nós. Senhor, obrigado porque estamos nessa campanha de missões. Obrigado que estamos no último domingo hoje dessa campanha. Obrigado a Deus, porque quarta-feira é o nosso encerramento. Obrigado pela vida da Adriana, que acolheu e abraçou esse desafio, ó Pai. Abençoa a sua vida. Obrigado a Deus, porque ela testou negativo para o Covid e já pode estar entre nós. Ó Pai querido, abençoa ela, a sua família. Pai querido, e nos mobilize, ó Deus, a fazer sempre essa campanha com alegria, ó Deus, e com ousadia. Mas junto com isso, ó Deus, aguça em nós esse espírito que o Senhor nos dá de poder, esse espírito que o Senhor nos dá de amor, de compaixão, e esse espírito que o Senhor nos dá de equilíbrio, de respeito ao outro. Mas, ó Deus, que nós possamos ver muitas pessoas se convertendo, muitas pessoas entregando suas vidas a Jesus. Nós respeitamos a decisão das pessoas, nós clamamos a Ti, ó Deus, que nós possamos amá-las de tal maneira que elas sintam-se amadas por Deus e se rendam aos Teus pés. Ó Deus, que nós possamos continuar ouvindo os relatórios dos missionários, de ter pessoas entregando a vida a Jesus, os relatórios dos missionários no mundo todo e no nosso estado, de ver pessoas sendo batizadas. Ó Deus, mas também que nós possamos ver esse resultado aqui, nós possamos ver esse resultado na Ibacem, de ver pessoas se convertendo, ver pessoas entregando a vida a Jesus, de ver pessoas também sendo batizadas. Ó Pai querido, que essa obra também esteja entre nós, porque nós sabemos que o Senhor nos deu um Espírito que nos capacita para isso, para poder fazer a Tua obra, para amar, para respeitar, para acolher, e usa as nossas vidas. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém?